Amor, você sabe que essa loja sempre foi meu sonho, né? Mas eu queria dar mais um passo, ampliar. Mas não temos dinheiro, né? Ué, vamos pegar crédito. Só que tem tanta oferta e eu fico inseguro. Eu preciso de orientação. É isso. Ser bravo é me orientar. Na hora de dar o próximo passo, acredite e conte com a orientação do Sebrae. Bom dia a todo mundo. Cariocas não gostam de dias nublados mesmo, né? Mas fico na torcida para que esse conteúdo também viaje através do digital depois e que muita gente possa assistir. Vou chamar ao palco minha amiga Alessandra Rufino, Lou Brafman e Fê, cadê Fê? Dai Molina. Dai, venha. Acho que não precisa colocar fone. Eu acho que quem estiver traduzindo do português vai precisar. Eu fiquei imensamente grata mesmo quando a Carol e a Mê fizeram um convite para a moderação desse painel. Acho que especialmente por também ser um painel só de mulheres. Mulheres muito poderosas, mulheres que eu admiro pessoalmente, mulheres também de atuações muito diferentes. E o meu desafio é costurar uma conversa entre essas mulheres que vão trazer suas perspectivas, suas experiências e suas vivências para a gente falar sobre construção de novos imaginários na moda e como a cultura tem um papel relevante nisso. Dai, eu queria começar por ti. Você acabou de chegar de Paris, recém-chegada mesmo, pousou ontem, fez seu primeiro desfile lá. Primeira mulher indígena a desfilar uma coleção em Paris. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas para a Dai. Demais. E a gente se falou umas semanas atrás, e você me comentou que antes de você, a sua bisavó costurava, a sua avó costurava, a sua mãe costurava. E ainda assim, quando você articulou para a sua família o seu desejo de ser estilista, elas acharam que não era para ti. Elas acharam que não era algo que estava no teu campo de possibilidades. E você me disse, Mari, a minha família foi o primeiro sistema que eu precisei desafiar. E você vem desafiando tantos outros. E eu fiquei muito curiosa para te perguntar o que a Dai pequena, adolescente ou mesmo menina, que articula esse sonho para a família, que força interna ela tem para bancar esse sonho e hoje ser a primeira mulher indígena desfilando em Paris. O que na tua trajetória te fortaleceu nessa visão de que você tinha uma vocação e que você precisava honrá-la a despeito do que os sistemas estavam te contando sobre você? Bom, primeiramente, bom dia. É muito bom estar aqui. Eu acho que essa relação de dizer que a minha família foi o meu primeiro sistema a ser desafiado é porque a gente ainda atua numa sociedade que existem muitas desigualdades sociais. Então, talvez a minha família, num ímpeto de tentar me proteger, me desmotivou, né? Só que esse também foi o meu grande combustível de vida para entender a importância de pertencer, a importância de acreditar, e eu acho que isso trouxe para mim um nível de maturidade emocional muito grande, porque isso não me desmotivou, isso me fez mais forte. Então, na vida, a gente vai atravessar uma série de questões que vão nos dizer não, mas a gente precisa saber aquilo que a gente quer. E se a gente disser sim, o universo vai dizer sim, sabe? E eu acho que a coisa que mais me potencializa nesse sentido é a espiritualidade. É onde eu encontro tudo aquilo que eu preciso para atravessar os desafios e me manter firme no meu propósito. Então, eu acredito profundamente que as mesmas pessoas que tinham essa sensação de que eu não deveria adentrar na moda eram justamente as pessoas que mais me inspiravam na vida. E dentre essas mulheres, a minha avó. Então, a minha relação com essa avó, que passou a vida inteira cuidando de mim, né, e que também tinha uma relação muito profunda espiritualmente comigo,
me deu muito alicerce no sentido de entendimento de quem eu era e, apesar de todas as dificuldades, me lembrar o que estava dentro de mim e, de algum modo, mesmo ela falando, não faça isso, eu acho que o sentimento dela era, esse caminho pode ser muito difícil, isso pode fazer você sofrer. E, de fato, foi muito difícil. Mas eu acredito que a gente também precisa perseverar e transgredir. E Bell Hooks fala sobre isso, né? Então, eu tenho aprendido a transgredir muitas coisas. O machismo, a opressão de gênero, os problemas raciais, as questões sociais de desigualdade. E, para mim, justiça climática é isso. É a prática de um pensamento decolonial. É a prática de um pensamento que rompe as barreiras que nos limitam. Fiquei emocionada com a sua resposta. Queria passar a bola para ti, Ale. Quem te conhece hoje do Calma Urgente, talvez não faça ideia de que você já está nesse rolê há muito mais tempo, né? E que também parece mais jovem, talvez, do que é. Ale, você tem uma história longuíssima com a cidade do Rio de Janeiro, com ativismo relacionado ao olhar para a cidade. E eu te acho uma das mentes mais brilhantes do Brasil quando se trata de cultura e estratégia de cultura, que é algo que a gente tem falado muito, principalmente a partir da política. E aí eu queria te ouvir sobre isso. Assim, o que você sente ou o que você avalia que no Brasil hoje está formando esse caldo de cultura? E a serviço de que esse caldo de cultura está? E como que ele está presente também na indústria da moda? Pergunta simples, né, gente? Fácil. Obrigada, Mari, pela pergunta. Mari e eu trabalhamos juntas há muito tempo e é uma pessoa que está na minha vida há muito tempo também. É um prazer estar aqui hoje. Sobre cultura, gente, eu comecei a minha trajetória profissional olhando para ativismo, mobilização, como que a gente faz com que as pessoas se inspirem a tomar ação política, né? E quando eu digo ação política, eu estou entendendo política lato sensu, não ação necessariamente dentro da política eleitoral, mas o ato de se organizar em comunidade para demandar aquilo que é importante para aquela comunidade, seja essa comunidade uma cidade, um bairro, um país, né? E tem muitos fatores que levam as pessoas a se organizar politicamente e que também dissuadem as pessoas de se organizar politicamente. Tem um tanto de crença no seu próprio poder de mudança, né? Gente que não acredita que pode fazer a diferença dificilmente vai perder tempo tentando. E tem outros fatores importantes também. Como essa organização política vai se dar? Se ela vai se dar de forma antagônica às instituições, né? Ou se ela vai se dar num diálogo com as instituições, também vai depender muito da crença que se tem na própria efetividade dessas instituições. Se vale a pena tentar engajar com elas ou se vale mais a pena tentar destruí-las. E isso está, talvez, no coração desses dilemas que a gente vive hoje como democracia. Mas eu fiz isso durante muito tempo, fundei uma organização no Rio chamada Meu Rio, que trabalhava questões de cidade, que depois se expandiu para outras cidades. A partir desse espaço, a gente foi criando outros projetos de mobilização, então projetos voltados para questões tão diversas quanto violência policial, de um lado, ou violência de gênero, de outro lado, né, ali do mesmo espaço institucional de onde surgiu o Meu Rio, que foi o Nossas. Depois surgiu o Mapa do Acolhimento, que é uma plataforma que conecta voluntárias psicólogas e advogadas com mulheres em situação de violência, em larga escala, então milhares de pessoas no Brasil todo. Fui fazendo isso até que eu percebi que tinha uma coisa maior, mais difícil de tangibilizar, que era muito determinante para engajar pessoas ou não, né? Os nossos esforços de se organizar politicamente eram muito determinados por essa coisa maior, que é definida muito, de forma muito abstrata, como esse caldo cultural no qual a gente está inserido. E muitas vezes a política, que é um teatro dramático que a gente gosta de acompanhar, porque tem eleições, porque tem inimigos mortais, então tem todos os elementos, né, de uma tragédia shakespeariana, assim, é legal de ver. Mas a política ela está na ponta, no final de um processo que começa na cultura. E se a gente não começa a trabalhar a cultura, a gente não vai ver mudanças refletidas na ponta na política. Então, meu primeiro impulso depois dessa constatação e de viver isso muito na prática foi olhar para a cultura pop, cultura de massa e para esses vetores de construção de cultura de massa. E aí televisão, por exemplo, é
um vetor de construção de cultura de massa no Brasil importantíssimo. Então, eu fui um pouco para a televisão, criei um programa na HBO, que foi o Greg News, que eu dirigi durante 7 anos, então fiz todas as temporadas do Greg News, do primeiro ao último episódio. Depois comecei a trabalhar com outros produtos culturais também na área de audiovisual, e fui vendo, de forma muito prática mesmo, no meu dia a dia, o caldo cultural do Brasil mudar. E eu diria que hoje, a gente, né, pensando nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu estou mais olhando para a cultura mesmo. Minha trajetória no ativismo começa antes disso, mas na cultura tem essa última década. Eu acho que a gente hoje vive um país, do ponto de vista cultural, infelizmente, mais atomizado, mais individualista e mais descrente na capacidade de mobilização coletiva, construtiva. Né? E aí isso é, claro, reflexo de uma série de coisas, das mudanças no mercado de trabalho, que também é criação de cultura. Né? O trabalho, você pode entender o mercado de trabalho a partir de uma perspectiva puramente econômica, mas o mercado de trabalho, a maneira como ele se estrutura, ele cria cultura também. Pode ser uma cultura mais coletivista, pode ser uma cultura mais atomizada. Então, a gente tem hoje um mercado de trabalho muito fragmentado, em que cada um é meio empresário de si mesmo e tentando se posicionar e criar sua própria marca pessoal, é uma loucura. Isso coloca a gente numa lógica muito mais competitiva do que colaborativa no nosso dia a dia. Mas tem uma série de outras coisas, né? Tem o colapso ambiental muito iminente e um certo luto mesmo de perceber que a gente sabe que tem uma coisa acontecendo, mas raras vezes a gente consegue fazer diferença para evitar que essa tragédia ocorra, né? Então, como isso é possível? Acho que tem muitos elementos. Mas hoje eu vejo que a gente está nesse espaço. A moda é um caminho, né, um vetor de construção de cultura muito interessante, porque ela é um bom conector entre esses dois aspectos que muitas vezes estão em tensão, que é a expressão individual e a inserção numa identidade coletiva. Né? Porque a moda permite que cada um se expresse individualmente nas suas particularidades, e é por isso também que ela é tão interessante para os dias de hoje, para esse caldo cultural um pouco mais atomizado, porque ela dialoga com esse desejo de autoexpressão, de perfilização, de criação de uma marca pessoal e de um olhar. Mas, ao mesmo tempo, quando você se insere na cultura de moda, você necessariamente está se inserindo dentro de um movimento maior do que você. As referências vêm de antes, elas dialogam com outras pessoas, cada peça de roupa que você usa é resultado, né, de um esforço comunitário, em alguma medida, com várias etapas de produção. Então, esteticamente, você vai criando também filiações e comunidade. Então, acho que a moda tem um papel muito único a desempenhar num momento em que a cultura está vivendo essa tensão entre hiperindividualização e a necessidade cada vez mais imperativa da gente atuar em conjunto, inclusive de forma transnacional, porque os problemas são globais. E aí que eu vejo muita contribuição desse setor nessa construção de uma cultura que leve a uma política mais sã mesmo e mais solidária. Perfeito, Alê. E eu acho a sua fala acho que me provoca uma reflexão que me leva à pergunta que eu vou fazer agora para a Lu, que é a seguinte: essa questão de uma atomização da sociedade, né, dessa quase a plataformização do indivíduo também em alguma medida, né, esse senso de um ultra-individualismo, o digital vai aprofundando também muito dessa questão, né, da gente se encontrar menos, da gente se ver menos, a gente está sempre intermediado. O e-commerce também, né, que faz parecer que as coisas chegam na nossa casa como se materializadas ali, né? Ela só existe no momento que toca a campainha da sua casa, então aquela peça de roupa, aquele produto, aí ele passa a existir naquele momento. E a gente vai apagando um pouco a história, né, daquilo que a gente consome, né, dos esforços de uma cadeia produtiva, dos esforços de uma cadeia de trabalho, de uma cadeia de suprimentos. E a Lu fez um documentário que toca muito nesse assunto, né? Eu acho que você fez um trabalho de pesquisa muito profundo, que você foi à rua perguntar para as pessoas se elas sabiam de onde vinham as coisas que elas estavam vestindo. O que você descobriu fazendo essa pesquisa corpo a corpo? O que te chocou mais fazendo uma escuta social? E o que te deu, talvez, um tico de esperança de que algo ainda é possível de ser transformado? Olha, várias coisas me chocaram muito, para te falar a verdade, porque eu nunca tinha parado para pensar também
porque a gente tem uma vida tão atribulada, ocupada, você nem tem tempo de parar para pensar quem fez a tua roupa, como a sua roupa é feita, de que maneira, aonde foi feita, em que condições. Então, para mim mesmo, até eu perguntando às pessoas, eu comecei a me perguntar também até que ponto eu sabia, sabe, realmente do que acontece, o preço do que a gente está vestindo, né? Porque tem muita coisa aqui por trás disso. E foi assim, foi muito interessante. O que me chocou muito foram, assim, para começar, o excesso de produção. A gente produz muito mais do que a gente precisa. O mundo, a gente está produzindo agora de 80 a 150 bilhões de roupas por ano no mundo. 30% dessas roupas são descartadas, elas nem são vendidas, elas são descartadas com etiquetas, em lixões. Então, é uma loucura, é um desperdício. As roupas são tratadas, né, de uma forma de descarte, que, sem se conscientizar, quer dizer, esse excesso, né, ele não só esgota as pessoas, mas ele esgota também o meio ambiente, né? Além disso, assim, 50 toneladas dessas roupas são descartadas também por ano. Enfim, isso me chocou muito, esses números, né, e a gente não tem noção. E também a desconexão total nossa com a cadeia produtiva da moda. A invisibilidade da cadeia produtiva da moda. Quem está fazendo nossas roupas, como elas são feitas, geralmente são mal remuneradas, as pessoas são mal remuneradas, os trabalhadores têm jornadas exaustivas, né, de trabalho, em condições precárias, maioria mulheres. Então, isso tudo ninguém sabe. Então, quando você está vestindo uma roupa, você está trazendo isso, né, com essa roupa. Então, a falta, assim, a ética, para mim, é uma coisa que ficou muito latente, assim. E para mim, eu achei assim a urgência de falar isso para os jovens, porque eu fui entrevistar jovens. Eu fui levar meu filho, que na época tinha 17 anos, para comprar uma roupa em Los Angeles, e comecei a ver uma loja que não existe mais, graças a Deus, fast fashion, Forever 21, e a quantidade das pessoas saindo com sacolas, e jovens, sacolas com roupas muito baratas. E eu perguntei, você sabe o preço dessa roupa? Para custar isso, alguém está ganhando centavos. E não é aqui atrás, eles achavam que era atrás da loja, tem as costureiras trabalhando, sabe? Totalmente sem noção. Então, para mim, a esperança acho que a gente tem, são os jovens, e a gente precisa comunicar, a educação é fundamental, né, para a gente fazer essa mudança. A moda a moda chegou a um ponto agora com fast fashion, com hiperconsumismo, que não tem mais saída, chegou no limite. Eu acho que todas as marcas a gente precisa repensar o significado da moda, sabe? O que significa a moda, sabe? Voltar para as raízes e usar toda a tecnologia que a gente tem incrível para a gente poder evoluir, sabe? Então, eu acho que é um momento de pausa, de repensar. Eu acho que muitas marcas grandes já começaram a fazer isso, mas não dá para fazer isso. As marcas sozinhas não vão conseguir fazer a mudança. A gente precisa de todo mundo. A gente precisa dos governos, das leis, da implementação dessas leis, porque a gente precisa ter logística reversa, a gente precisa ter, enfim, são várias questões juntas, né? E, para isso, a gente precisa trabalhar juntos e conscientizar o consumidor, porque sem um consumidor consciente, a gente não vai conseguir ter essa mudança. Um consumidor que sabe fazer escolhas certas, apoiar as marcas que estão fazendo as mudanças, valorizar, né, quem está fazendo a moda, né, trabalhando na moda. Então, acho que a conscientização é tudo, sabe? Perfeito. E eu acho que a tua fala conecta muito com a fala da Lê, né? O comportamento só muda quando a cultura muda. Então, tem um trabalho de cultura para ser feito nesse sentido. E aí, Fê, eu olho para ti e vejo a sua trajetória de mais de 10 anos à frente do maior movimento de moda sustentável do mundo, que é o Fashion Revolution. Eu fico pensando, cara, o que funciona? O que você sabe que, na prática, funciona no sentido de trazer esse tema para as pessoas, no sentido de instigar a mudança de comportamento e de fato, promover uma transformação nesse sentido na sociedade? Maravilha. Bom dia, gente. Que alegria, tantos amigos, parceiros, parabéns, e a Meli, Li, Carol, toda essa equipe do REF. Bom, só da gente estar aqui, né, em mais uma edição, já mostra que falar de sustentabilidade e moda é falar sobre resistência, resiliência. Eu vejo tantas marcas, né, Dai, que a gente acompanha essa trajetória, tantas iniciativas. E, gente,
é complicado. Insistência, né? É eu muita falo que não é, insistência. a Marina Silva tem essa fala que eu acho maravilhosa. Ela fala, eu sou uma sustentabilista e uma insistencialista. Pois não é. uma ambientalista. Ela fala, eu rejeito um pouco o ambientalismo, mas assim, ambientalista tudo bem, mas eu também sou uma insistencialista. Exatamente, porque conforme a gente vê que avanços vêm acontecendo, né, e trazendo aqui para a pauta da moda, da sustentabilidade da moda, a Fashion Revolution está quase completando 12 anos, e muitas questões foram mudadas ao longo desse tempo, né? E a gente vê que, inclusive, a pauta ela já está mais na mídia, a gente vê marcas grandes, pequenas falando sobre isso. Porém, qual que é realmente essa profundidade, qual que é a realidade do setor? Né? E uma questão que a gente não pode deixar de olhar é pensar em termos de Brasil, né? O que acontece aqui no nosso território, né? Até quando no nosso roteiro a gente ia falar sobre os aprendizados. E eu acho que um dos primeiros aprendizados do Fashion Revolution desde o começo é realmente entender o que é o Brasil, o que é a moda no Brasil, quais são os nossos desafios e assim a gente olhar para os caminhos e soluções. Então, e quando a gente pensa em Brasil e moda, a gente vê que, como a Camila trouxe, né, toda essa potência de que a gente pode fazer aqui, desde da matéria-prima, do fio ao varejo final, mas também a gente tem que ver essa representatividade para fora, né, o que está sendo produzido aqui e como que está sendo produzido aqui. Porque hoje a gente sabe, né, das relações de produção de matéria-prima relacionadas com desmatamento. Então, a gente está falando de emergências climáticas, a gente está falando de COP, uma edição pré-COP. E aí, quem que está realmente olhando para a questão do desmatamento? Né, que as matérias-primas estão ali, né, a questão do algodão, do couro, do ouro. Né? Então, essas questões, muitas vezes, elas ficam por baixo, né? Então, a gente tem que olhar mesmo para essa sustentabilidade de uma forma mais aprofundada e complexa mesmo. E, bom, o que funciona, assim, eu acho que, nesses anos, um ponto que é fundamental é a educação. Então, dentro do Fashion Revolution, a gente tem programas educacionais que, a cada dia, a cada ano, a gente vê a importância de falar sobre educação de diversas formas, não só apenas em escolas, instituições de ensino, mas para CNPJs e CPFs também, porque a roupa ela faz parte do nosso dia a dia, para todo mundo. Então, assim, o lugar da educação, da importância da educação, de uma educação que seja decolonial, né, que seja conectada com a realidade do Brasil, com a realidade da nossa indústria, que é linear, mas não pode mais ser linear. Né? Hoje a gente fala, além do fast fashion, a gente fala do ultra fast fashion, a gente fala de uma produção que está cada vez mais acelerada. Então, se nesses 12 anos a gente viu avanços, né, no índice de transparência a gente viu alguns avanços, mas a produção está cada vez mais acelerada. Né? A gente tem marcas de aplicativo que disponibilizam 10 mil itens por dia. Então, gente, é muito volume, é muita quantidade. Então, a gente precisa falar de educação, a gente precisa falar de mobilização. E mobilização, dentro do Fashion Revolution, a gente tem uma rede de mais de 800 voluntários. E a gente vê o quanto que isso é importante e essencial para a gente olhar para local, para território, porque olha o tamanho do nosso Brasil. Nós somos um país diverso, biodiverso, né? Não só biodiverso em termos, não só da biodiversidade, mas em termos culturais também. Então, são muitas realidades. Né? E quando a gente pensa em moda, que é uma indústria criativa, que é uma indústria que tem esse poder de imagem, esse poder de comunicação, está na hora dessa indústria usar todo esse poder de imagem, de comunicação, de criatividade para trazer soluções, soluções efetivas, e que considerem territórios, que considerem diferenças culturais, que considerem realidades sociais. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade na Europa, é muito diferente de falar de sustentabilidade no Brasil. Quando a gente fala em cadeia produtiva das marcas que vêm da Europa, é diferente das marcas que estão aqui. A produção aqui é muito diferente. Então, a gente ter esse olhar para o Brasil e para essa diversidade cultural do Brasil. Então, educação, mobilização, investimento, né? Investimento, gente, é muito difícil. Olha, a cada ano de existência de Fashion Revolution é muita resistência e resiliência mesmo para a gente manter a equipe brilhante que a gente tem, uma equipe que há mais de uma década vem se especializando, estudando, se aprimorando, e é muito difícil da gente manter
essa equipe. E entre outros projetos que eu estou vendo aqui, que eu sei o quanto que rala para conseguir, às vezes, um recurso mínimo, para um projeto mínimo. Então, aqui fica até meu apelo mesmo para as marcas, para quem tiver potencial de recurso, gente, apoiem pequenas marcas, pequenos projetos, organizações, eventos, né? Então, assim, porque a gente precisa de investimento, que a gente vê tanto essa pauta da sustentabilidade se ampliar na sociedade, na moda, mas para onde que vai esse dinheiro que não está chegando em quem precisa, né? E, bom, eu acho que dá para a gente finalizar essa primeira fala aqui. Obrigada, Fê. E aí, quando você toca nesse ponto, né, de marcas, de empresas, de indústrias que estão fazendo escolhas, que estão escolhendo produzir de uma outra forma, com olhar para o território, com olhar para a cadeia de suprimentos, com olhar para a força de trabalho, eu penso muito no teu exemplo, Dai. Assim, não tem como não pensar no teu trabalho como um estado da arte mesmo, sabe? Quando a gente fala da indústria da moda. E ainda assim, também, com muita dificuldade de financiamento, com muita dificuldade de investimento, com muita dificuldade, né, de apoio material, né? O que você faz precisa ser apoiado, precisa ser suportado. E uma das coisas que a gente conversou foi sobre a tua escolha de só empregar mulheres na tua cadeia produtiva. E você entendendo isso como algo que não é só da ordem do que você produz para a moda, mas também da ordem do que você produz de transformação social para o país. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa tua escolha, como que você banca essa escolha, como que você faz dela, no fundo, uma plataforma de ativismo maior do que a coleção que você produz, que é belíssima, e o que você espera que essa plateia aqui possa fazer para que você possa estar na próxima Fashion Week de Paris e na próxima de Milão e nas próximas todas que houver, onde o teu espaço já esteja garantido. Bom, eu fico emocionada com esse tipo de fala, sabe? Tanto da Fê quanto teu. Porque é muito desafioso ser mulher nesse mundo. E quando a gente é uma criadora indígena que atravessa percursos muito solitários, né? Nessa plateia tem muitas pessoas que me conhecem há mais de 10 anos. A Fê é uma pessoa que me conhece há muitos anos, a Yamê, tantas outras pessoas queridas que estão aqui. E o Fashion Revolution, ele nasceu também dentro do meu coração como um sonho, porque na época eu não trabalhava como designer. Quando o Fashion Revolution chega no Brasil, eu sou uma das primeiras pessoas a participar como voluntária, porque eu sempre acreditei na mudança da moda. E eu era uma menina. E eu fazia trabalhos com figurino, com styling, eu não era designer. Só que eu já tinha uma formação de moda. E, nesse momento, eu comecei a me perguntar por que uma marca como a minha deveria existir. E eu logo entendi que era justo porque não existiam pessoas indígenas fazendo o que eu estava fazendo na época. Então, desde o princípio da minha marca, eu já me posicionava como uma marca que falava de cultura, ativismo, moda e representatividade. As primeiras modelos da Ana Limo foram a minha família, a minha avó, a minha irmã, as minhas amigas, minhas tias, né? Eu lancei a primeira modelo indígena que fez carreira nacional e internacionalmente, que é a Zaya. Ela desfilou agora no meu desfile em Paris. Eu conheci a Zaya quando ela era muito nova. Ela estava chegando de Rondônia. Eu tinha 24 anos de idade, eu praticamente criei a Zaya. Eu dei para a Zaya uma casa, eu sustentei o sonho da Zaya, eu acreditei que era importante ela aprender inglês, hoje ela fala inglês melhor que eu. Fica lá falando um monte de coisas assim, e isso é muito bonito, porque a minha história é uma história muito verdadeira e que tem frutos muito, muito especiais, sabe? E olhar para a Zaya hoje gera em mim exatamente esse lugar, né, de resiliência, porque é real. Eu quero que outras meninas como Zaya possam sonhar e realizar os seus sonhos. E a minha relação de empregar só mulheres é porque eu acredito que nós somos grandes potências no mundo e que, por muitas vezes, a gente é subestimada por ser mulher.
Então, eu venho de uma família muito matriarcal, né? A família materna da minha avó, que sai do sertão de Pernambuco, entendendo que uma família nordestina indígena lá tinha dificuldade de sobreviver no próprio território. Então, minha família sai de lá e eu sofro toda essa relação de sair de sua parentela. Então, não cresci numa aldeia, cresci numa cidade. Tive mais acessos, mas esses acessos me custaram muito caro, né? Porque cresci longe do meu povo e, apesar da minha avó ser uma pessoa muito atenta a não nos deixar perder a cultura, nos custou muito caro. Eu retornei para Pernambuco quando eu tinha 9 anos de idade e a gente morou lá por um tempo, depois voltamos para o Rio. E eu via que as dificuldades que atravessavam a história da minha família era sempre na perspectiva feminina. Era minha avó que precisava trabalhar como empregada doméstica, fazer faxina, para que eu e minha irmã pudéssemos estudar e acessar o estudo. A minha avó falava, eu não tenho muito para dar para vocês, mas eu quero que vocês estudem. E minha avó acreditava muito nisso, que o estudo ia mudar a nossa vida. E mudou, sabe? Então, chegar em Paris, levar minha coleção para o mundo, falar globalmente, ser convidada por grandes iniciativas como o Global Fashion Agenda, né, que acontece na Dinamarca, são marcos importantes na minha trajetória. E aí, quando eu olho para isso, eu penso, mais mulheres como eu precisam sonhar com esse espaço e estar nesses espaços. Então, essa decisão é uma decisão altamente política, consciente e social, de que eu quero ver mulheres dirigindo os processos na moda. Quero ver mulheres como nós ocupando cada vez mais espaços. E quero também construir uma lógica de moda que possa destruir o patriarcado e que possa construir um mundo melhor para todo mundo. E nós, mulheres, somos sensíveis o suficiente para construir uma trajetória de sociedade que traga mais pessoas, inclusive os homens. São eles quem não pensam no nosso processo. Nós pensamos em todos. Então, essa lógica ela é revolucionária. E, por esse motivo, a Nalimo só trabalha 100% com mulheres. E o único homem, né, que, no caso, é o meu parceiro, meu companheiro de vida, que está mais próximo, ele sabe que esse protagonismo não é dele. Então, o suporte que eu tenho dele é muito mais no sentido da nossa relação com que não é criativa, que não é produtiva, né? É uma relação muito mais de suporte mesmo, emocional e, sobretudo, a relação de suporte para que eu possa voar e protagonizar esse espaço. Então, ele, entendido desse lugar, ele compõe a minha equipe afetiva da vida, mas não a minha equipe de trabalho no poder de decisão. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? Nós precisamos construir um entendimento mais crítico e intelectualizado sobre a moda e fazer essa autoavaliação de que é um setor ainda muito desigual. Então, o que Fê falou me emociona muito, porque a gente precisa fazer esse apelo para a vida. Eu fui para Paris em condições terríveis, que emocionalmente não me permitiam criar com tranquilidade, porque eu não tinha recursos para uma passagem aérea, não tinha recursos para hospedagem, precisei abrir uma vaquinha. E aí, em meio a tudo isso, eu estava ali criando, sabe? Com outras mulheres. Então, assim, tudo isso aconteceu? Sim. Mas até que ponto faz sentido a gente lutar para levar a nossa moda, a nossa cultura, a nossa história de vida a lugares como esse? Né? Então, eu falei sobre isso lá também, porque eu tinha um suporte local que me permitiu ficar lá muito bem. Eu fui muito acolhida. Mas o maior desafio foi chegar lá. E eu, quando chego lá, sou reconhecida, as pessoas entendem o que eu faço. Eu fui recebida com uma matéria impressa de 10 páginas numa revista impressa da França, falando do meu trabalho, da minha trajetória de 10 anos com marca, com a Nalimo, né? E a importância do meu trabalho. Então, é muito difícil chegar nessa condição e entender que, às vezes, a gente não tem o apoio devido no nosso país. E aí, o país que eu mais cito, né, a relação de decolonialidade, que a minha pesquisa se aprofunda, é justo o país que está disposto a ouvir e acolher o que eu faço. Então, é muita dualidade, né? Enfim, e aí, quando eu cheguei em Paris, a Lancôme me procurou. E eu juro, assim, eu imaginei que qualquer coisa poderia acontecer aqui, menos que a Lancôme me procurasse lá em Paris. E foi incrível, foi muito especial.
Quero uma fila formada de gente para falar com você depois desse painel. Não espero nada menos do que uma fila. A missão está com vocês, já dei a missão. Eu vou ser a primeira. Fê, eu queria passar brevemente a bola para ti, porque eu acho que a Dai toca num ponto muito interessante sobre como o voluntariado, às vezes, é a porta de entrada, né, da gente nesses temas todos. E você falou sobre mobilização, eu sei que a Lê também tem uma extensa bagagem de mobilização. E aí eu queria te ouvir sobre esse papel do voluntariado, do ativismo, sabe? Como que você cria, a partir da Fashion Revolution, justamente essa porosidade de gente que talvez esteja ainda de fora, com aquela vontade de entrar, ainda não sei muito bem como, e aí você oferece uma primeira oportunidade. O que na prática é essa experiência para quem cola em vocês? Bom, o Fashion Revolution surge, né, como uma organização para, lá no começo, de trazer esses questionamentos de quem fez minhas roupas, o que está por trás das roupas, mas sempre trouxe esse lugar também de que a mudança ela precisa acontecer de uma forma que faça sentido para cada espaço, né? Então, desde que a gente começou o movimento aqui no Brasil, que começou como um movimento, se tornou uma organização depois, o primeiro passo foi abrir chamada para voluntários locais, voluntários que a gente chama como representantes locais. Então, são pessoas que são responsáveis por representar o Fashion Revolution dentro do seu território. Inclusive, a Camila, que é representante do Rio, está lá fora, na banquinha. Tem a banquinha da equipe do Fashion Revolution Rio aqui. A Dai foi anos, né, representante de Niterói. Então, assim, e esses representantes formam equipes locais e fazem ações de acordo com o que for importante ali no seu território, né? Então, hoje nós temos voluntários representantes em todas as capitais do Brasil, né, que no começo tinha uma questão mais região sul, sudeste, né, a gente foi fazendo esse esforço para levar para o norte, nordeste, então hoje a gente já tem voluntários em todos os estados, temos os estudantes embaixadores e os docentes embaixadores, porque também a gente acredita nessa importância de levar essa pauta para dentro das instituições de ensino, para o educacional. E esses voluntários, ao longo do ano, nós temos treinamentos, nós temos encontros. Então, cada mês assim a gente traz uma pauta, sabe? Então, a próxima pauta a gente vai falar sobre a cadeia produtiva do ouro, né, da extração. Então, assim, são treinamentos e uma metodologia também para que a gente haja em rede, né? Nós acreditamos que, com certeza, não tem como nós pensarmos em ativismo sem a gente pensar em colaboração, sem pensar em união, sem pensar em troca. Então, essa frente de ativismo, voluntariado, de rede do Fashion Revolution, ela é muito importante e ela também nos traz, assim, digamos que um balanço, né, para a gente também pensar nesse ativismo por meio da pesquisa, por meio da informação, da comunicação. Hoje, inclusive, a gente vai ter a apresentação da ISA, do Índice de Transparência Edição Clima, um spoiler do que a gente vai apresentar no lançamento, né, dessa pesquisa, que é tão importante para a gente e para o setor, porque são dados inéditos. Então, a gente falando de clima, é a primeira pesquisa, né, em termos de Brasil, que vai trazer esses dados para a gente. Então, eu penso muito no ativismo nesse lugar também, né, da gente trazer dados, da gente fazer pesquisas, da gente criar diálogos com as marcas. Então, esse é um projeto que, por exemplo, quando a gente começou a fazer ele no Brasil, diferente do global, o Índice de Transparência, né, não sei se todo mundo conhece, que analisa como que as maiores marcas com operação no Brasil divulgam de forma pública os seus dados, as suas políticas, as suas metas. E esse material, esse relatório, no global, ele não trazia um diálogo com as marcas. E aqui a gente sempre fez, desde a primeira edição, criar esse espaço de troca, de workshop, de conversar com as marcas, para a gente ouvir também as dores das marcas e ter essa troca. Então, para a gente, isso também é uma forma de ativismo, um ativismo mais delicado, como se dizem, né? Ativismo delicado, um ativismo gentil, mas que a gente também acredita que é essencial, né, não só apenas a gente fazer uma movimentação de rua, educacional, mas também estimular as empresas, né, o setor de uma forma geral, e sempre olhando para o diálogo e para uma troca construtiva, né, para esse lugar de construir pontes, né, porque, enfim, é uma mudança que a gente precisa para reverter o cenário da moda atual, que é drástico, a realidade ela é drástica, né, e cada vez tem ficado pior, para a gente falar claramente.
a gente precisa de mudanças sistêmicas e a gente precisa rever esse modelo produtivo, né? Inclusive, não tem como a gente pensar em uma mudança do setor se a gente não olhar para o sistema mesmo de moda, né? Então, assim, a gente não adianta continuar produzindo esse tanto de roupa, esse tanto de acessório, mesmo se for com uma matéria-prima mais limpa, né? Então, precisa ter essa troca mesmo, e essa mudança radical. E, com certeza, o processo ele vem nesse diálogo, né? Perfeito. Você quer fazer algum comentário, Dai? Sim, porque o Fashion Revolution, eu acabei falando, né, sobre o meu processo de conhecer a Fê, mas, assim, o Fashion Revolution ele foi importantíssimo para mim, porque, enquanto eu estava trabalhando voluntariamente no Fashion Revolution como ativista, eu também estava letrando, né? Eu estava aprendendo. Então, há 10 anos atrás, isso fazia uma diferença gigantesca para mim. Me dava realmente alicerce e todo o sistema de entendimento do que eu estava fazendo na moda e como aquilo podia ser ressignificado se eu tivesse o propósito pelo qual eu vivo hoje, né? Então, isso foi também uma transição de carreira para mim, porque, na medida que eu me letrava, eu ia entendendo que a cadeia produtiva da moda ela era muito agressiva à natureza. E aí, tudo isso também me trouxe, né, para esse lado da criação a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Então, eu sou muito grata ao Fashion Revolution e tudo que aconteceu, né, de lá para cá, porque isso também promoveu mudança cultural, sistêmica e, sobretudo, mudança social também, porque nós atuamos num setor que inspira mudanças. Então, se a gente usa essa inspiração para o bem acontece, sabe? Exato. Obrigada por você ter falado isso, porque eu acho que me dá o link perfeito para a pergunta que eu queria fazer para a Lu. Que é, Lu, muitas vezes a gente fica às voltas com o problema. E eu queria que você trouxesse exemplos de soluções que você topou nessa tua trajetória investigando a interseção entre o social e a moda. Quem que está fazendo do jeito certo ou que pode servir de inspiração, que está oferecendo caminhos, que já fez, já errou, já sabe, já tem meios e modelos comprovados. Quem são as pessoas ou as marcas que te inspiram hoje nesse tema? Eu acho que a comunicação, né, é fundamental a gente comunicar quem está fazendo certo. A comunicação ela tem que inspirar, né, esse espaço de mudança, de querer mudar. Então, trazer marcas que estão fazendo, né, já estão nesse caminho de mudança, como a sua marca, Dai, como a Nolima, que, enfim, traz a ancestralidade e o papel do protagonismo da mulher indígena. Isso é incrível. Então, trazer marcas, comunicar, né, essas marcas, outras marcas brasileiras. Assim, a gente tem tantas marcas. A Osklen, que faz um trabalho incrível de novas fibras, novos tecidos, tecnologia. Eu amo o approach deles de as sustainable as possible, né? Porque não adianta, a gente não vai conseguir ser 100% sustentável, mas tem sempre como fazer melhor, sabe? Então, se a gente começar por aí, já é o caminho, né, de a gente conseguir uma mudança. E, de novo, acho que assim, a conversa com o consumidor, a transparência, é dizer, olha, a gente está fazendo isso aqui, a gente faz o que a gente pode. Nesse momento é 10%, é 20% sustentável, mas o nosso projeto é que daqui a 30 anos, 40 anos, a gente consiga estar 80%, 60%. Sabe? Então, acho que essa conversa, você trazer o consumidor, de novo, essa comunicação é fundamental, uma comunicação que inspire, sabe? Que empodere e que abra assim, esse desejo da mudança, sabe? Eu acho que outras marcas, enfim, a Riachuelo faz um trabalho incrível de logística reversa, né, que é uma legislação no Brasil, mas que não é cumprida, né, porque é uma legislação para todos os setores e não é cumprida. Então, de novo, a Riachuelo faz esse trabalho de logística reversa, ela faz um trabalho incrível agora de investimento enorme, de reciclagem, que é uma coisa, né, fundamental, super complexa, não é fácil reciclar, só 1% das roupas hoje em dia são recicladas, sabe? A Riachuelo está investindo nisso de uma forma super incrível. A Riachuelo também tem o algodão orgânico, né, no norte do Brasil, enfim. Então, a outra marca que eu acho que está à frente, que é um exemplo, a C&A também, a Renner,
é outra marca. Uma marca menor, a Catarina Mina, que é incrível, que traz... Eu estou vestindo Catarina Mina hoje, maravilhosa, gente. Pois é. Uma marca cearense incrível mesmo. É vestido feito à mão por artesãs. Exatamente. Lá do Ceará. Pois é, assim, ela trabalha muito com a transparência, né, e também com a valorização desse trabalho artesanal, que é uma coisa nossa, brasileira, enfim. Então, acho que marcas como essas, de novo, por isso que a importância de educar o consumidor, porque a gente precisa do consumidor, apoia essas marcas, porque as marcas só vão poder conseguir mudar, ter investimento para poder crescer e investir em inovação, em tecnologia, para poder conseguir esse desenvolvimento sustentável, né, conseguir poder ter uma marca que seja sustentável, né, o máximo possível, se o consumidor apoiar. Lógico. Então, de novo, eu acho que volta tudo para a comunicação, aquilo que a Lê, que a Fê, que a Dai. De novo, a gente precisa comunicar, uma comunicação de mudança que inspire positiva. E não adianta nada aquela coisa apoteótica, é reconfigurar, basicamente, né, recontar a história da emergência climática, sabe? Para que seja para que não seja uma narrativa de medo, mas sim uma narrativa de esperança, de inspiração. Obrigada. Ale, eu vou terminar contigo. Uma pergunta capciosa. O que a gente vai precisar fazer urgente e o que a gente vai precisar ter calma para fazer? Nossa Senhora! Não, vamos lá. Eu acho que eu sou a única do painel que não é do setor da moda, né? Que não atua de forma... Quer dizer, luta... mas, enfim, a minha investigação de vida profissional não tem a ver com moda especificamente, tem a ver com cultura de forma geral. E aí, ouvindo vocês, pensando no que é preciso fazer urgente, tem uma tensão nessa discussão, né? Que é uma tensão muito difícil. Talvez esse encontro tem um tanto de subversivo, até comparado com outras reflexões internas que acontecem em diferentes setores, que eu resumiria da seguinte maneira, né? Aqui a gente tem um encontro de pessoas que gostam de moda, que atuam no setor. Então, não é gente de fora do setor jogando pedra no setor, é gente de dentro do setor, que, ao mesmo tempo, está pedindo, está clamando por uma transformação do setor que, fundamentalmente, o torna, do ponto de vista puramente capitalista industrial, menos poderoso. Porque a maneira como o mercado entende poder num sistema puramente capitalista e comercial é valor de mercado, é resultado de trimestre. A enorme maioria dessas marcas que a gente está citando, e obviamente não estou falando das pequenas marcas, né, como a da Dai, que estão ali numa outra lógica de produção e de distribuição, mas as grandes marcas são empresas de capital aberto e as suas lideranças, a única pressão de fato sobre elas, única, não nos enganemos, a única é resultado no final do trimestre. É urgente, não tem nenhuma calma. E aí, é engraçado, Mari, você me trazer essa história da urgência e da calma, porque acho que parte da tensão aqui é o que vocês estão pedindo, e eu talvez esteja colocando palavras na boca de muita gente, tá? Então, deixa eu reposicionar. O que eu ouço quando eu vejo esse grupo falando, quando eu converso com vocês, quando eu ouço vocês falando essa indústria precisa trabalhar numa lógica de maior calma, de produção, né, que tem um outro tipo de relação com quem trabalha na cadeia produtiva, com a própria matéria-prima, com o uso desse produto, que precisa ser mais longo, ele não pode ser tão descartável, ele precisa ser reaproveitado. Tudo isso pede um tipo de investimento de médio prazo e de longo prazo que, fundamentalmente, está em tensão com essa pressão enorme que existe sobre a indústria para produzir resultados de curto prazo. Então, isso é uma coisa. E aí, se a gente olhar para o ponto de vista da política pública, gente, uma das maiores crises desse governo, nesse mandato, foi a tal do ensaio de se ter uma taxa para a importação de produtos tipo blusinha da Shein. Era a revolução da blusinha. Então, não nos enganemos. O clamor por acesso a consumo muito rápido, ele é real, ele é politicamente relevante, e ele determina, em grande medida, o que as nossas lideranças políticas estão dispostas a fazer em termos de marco regulatório. Porque se você vai muito rápido, você perde base política para implementar essas políticas públicas. Então, existe uma tensão entre calma e urgência aqui, que está no coração dessa discussão, tanto do ponto de vista puramente industrial e comercial, quanto do ponto de vista político.
O que a gente faz com isso, eu não tenho certeza. Mas eu sinto que o que é precioso desse encontro e desse grupo de pessoas, como eu falei lá no início, é que vocês não estão fazendo essas ponderações de fora para dentro. Vocês estão fazendo essas ponderações de dentro para dentro. Vocês são, em alguma medida, as pessoas que podem ter acesso a essas lideranças, que podem ajudar a indústria a se repensar. Agora, é muito solitário e difícil fazer isso na ausência de uma reflexão maior, que aí ela é quase revolucionária, então é complexo mesmo, né, de como a gente organiza e entende valor em sociedade. Porque se valor for só aquilo que uma empresa consegue produzir de resultado para o seu acionista, completamente desgarrado das externalidades positivas ou negativas do seu trabalho, das comunidades onde ela opera, no final de 3 meses... Para a gente que está fazendo day trade, botando, tirando dinheiro de ação de troca para cá, a gente nunca vai resolver isso, não. Não vai resolver. Então, existe uma reflexão mais complicada, mas que, ao mesmo tempo, eu realmente sinto que vocês estão numa posição de liderar, porque eu não consigo hoje imaginar nenhum outro setor mesmo produtivo, com relevância, pegada grande na sociedade, em que existe uma reflexão interna dos trabalhadores do setor, né, das pessoas que consomem, que se identificam, que amam, que têm uma identificação estética, que têm uma identificação por várias razões com esse setor, e que são essas as pessoas que estão questionando as práticas do setor da mesma maneira. Então, acho que tem alguma coisa realmente de potência aqui. Como a gente vai canalizar ela, acho que cabe muito mais a vocês do que a mim, que não sou uma fashion insider, a responder. Mas é um prazer fazer parte dessa reflexão com vocês. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Dai. Obrigada, Fê. Obrigada, Lê. Fechamos.